Bom, pessoal, dando sequência aí às análises das principais pistas do automobilismo mundial, hoje aí nós vamos falar a respeito da pista de Silverstone GP na Inglaterra, uma pista de média e alta velocidade, bastante interessante, desafiadora, que tem muitas curvas de média e alta velocidade na qual você tem a oportunidade de carregar bastante velocidade e com isso ganhar tempo. Então vamos iniciar aqui, você está aqui na linha de partida e vem pela reta dos boxes de Silverstone e aí chega nas primeiras duas curvas aqui que são de altíssima velocidade, as curvas de mais alta velocidade da pista. Como que é essas duas curvas? Na maioria das vezes, os carros de alto downforce, fórmulas, esse tipo de carro, você vai vir aqui completamente flat no acelerador e fazer o traçado dessas duas curvas aqui, sem frear, sem reduzir marcha e sem nem sequer tocar o acelerador. Em carros de turismo, de track day, GT3, você tem que frear na entrada da primeira aqui, provavelmente reduzir uma ou duas marchas, tá bom? Mas nos carros Fórmula, você não faz essa redução. Então aí vamos dar uma olhadinha. Então aqui nós estamos no Fórmula Renault, se aproximando da linha de chegada para abrir uma volta da pista de Silverstone. E vamos dar uma olhada. Eu venho pela reta, joguei a sexta marcha, e aí eu estou me aproximando da tomada da curva. A tangente dela tem algum lugar aqui. E aqui, nos carros que necessitam de frenagem, tem vários pontos de referência. O início da zebra, a placa de 100 metros. Ó, vocês vejam aqui que no Fórmula Renault, eu estou fazendo ela completamente flat. Quando você chega aqui mais ou menos na placa de 50, olhando aqui para a tangente, você principia a fazer a tomada da curva, ó. Fazendo a tomada, utilizando aí a zebra interna um pouco, fui lá fora, utilizei a zebra interna, e aí quando eu estou aqui na tomada, eu tenho que voltar meu olhar para a próxima tomada e continuo flat no acelerador, ó, e aí venho para a segunda curva, que é outra curva flat. Olha só, na saída dela não é interessante ir muito aqui fora. Por quê? Vamos explicar. Na saída da segunda curva, você vem por uma curva muito fechada, geralmente em segunda ou em terceira marcha, que é uma curva na qual o que importa a frenagem mais atrasada possível, porque você vem em altíssima velocidade, quanto mais atrasado você fizer a frenagem, quanto mais próximo da entrada da curva você iniciar a frenagem, mais você aproveita a velocidade e ganha tempo com isso. Aí como que é? É uma curva para a direita de baixa velocidade, segunda ou terceira marcha, que traz para o hairpin, que aqui chama loop em Silverstone, que é a curva de menor velocidade da pista. Nessa primeira, vale a pena o quê? A frenagem mais atrasada possível. Nessa segunda curva, vale a pena o quê? A aceleração, a saída mais rápida possível, tendo em vista essa reta. Então vamos olhar. Eu venho, ó, fiz uma frenagem muito forte, acabei errando um pouco e espalhando, e aí tem um detalhe que eu vou mostrar aqui um pouquinho melhor, ó. Quando eu venho para esta segunda curva, eu não preciso abrir muito aqui na direita para fazer a tomada dela.
mais ou menos aqui no meio da pista, ou um pouquinho mais para a direita até do que eu fui, é o ideal. Não vá totalmente aqui fora para fazer a tomada. E ressaltando de novo, na saída dela, o que é importante? Iniciar a aceleração o mais rápido possível, visando a reta que vem na sequência, tá bom? Aí eu tô aqui, vou acelerar, tem essa curva para a esquerda de altíssima velocidade. Praticamente todos os carros você faz ela em flat, porque você está acelerando ainda, não está em alta velocidade. Talvez alguns carros você tenha que dar uma leve tiradinha de pé, mas praticamente qualquer carro você vai fazer ela flat no acelerador. E aí você vem nessa grande reta, a segunda reta da pista. É o segundo ponto de maior velocidade da pista, só perde para a reta do hangar. Então assim, aqui o que é importante? Você conseguir acelerar o quanto antes possível para poder desenvolver a maior velocidade possível nessa reta. E aí você vai entrar nessas duas curvas aqui que são assim bastante interessantes. A primeira, ela é de raio longo e tem a tangente bem atrasada. Em carros de bastante downforce, com freios potentes, na realidade você já freia meio que entrando nela. E aí de sexta ou sétima marcha, você reduz 2 ou 3 marchas e faz ela em quarta ou em terceira marcha. Na saída dela, não tem necessidade de vir aqui para a esquerda para fazer a tangente dessa próxima curva aqui. Porque curvas de raio longo em baixa velocidade, a tangente pouco importa. Não muda. Então aqui você pode se manter do lado aqui, na saída dela, se manter do lado direito, aproveitando a velocidade. E aí você vai fazendo esta curva visando o quê? A possibilidade de acelerar o mais rápido possível na saída dela, para ganhar velocidade no trecho de reta. Como que é isso então? A gente sai acelerando flat, ó, com máxima aceleração, e vai embora na reta, chegando aí na próxima curva para a esquerda de raio longo. Como eu falei, ó, eu não freiei ainda, eu já estou praticamente na curva, reduzi 2 marchas, a tangente é bem atrasada, ó, e eu não busco o lado esquerdo para fazer a tomada dela, porque ela é de raio longo. Aqui vale, que nem eu fiz aqui, ó, deixar o carro escapar um pouquinho e fazer uma tangente um pouquinho depois nela, para você poder o quê? Iniciar a aceleração o mais rápido que você puder. Ó, fiz uma tangenciamento agora, ó. E aí eu já estou em aceleração plena na saída dela, visando a reta. Aí você vem aqui por essa reta de alta velocidade, tem essa leve curva para a esquerda que é de acelerador pleno, até chegar nessa curva aqui, que é a curva 1 do traçado antigo de Silverstone. Essa curva é de altíssima velocidade, alguns carros você faz ela flat, outros você dá um leve toque no freio, outros você dá uma leve reduzida, pensando sempre em carregar a maior velocidade possível para a sequência em alta velocidade aqui. Então vamos ver. Olha lá, em plena aceleração, fiz a tangente, vou na saída dela, e aí vou fazer a COPS, que é essa curva aqui, ó. Nesse carro eu reduzo uma marcha, mantenho a aceleração, e na saída eu já jogo a sexta novamente. Tá bom? E aí a gente chega no complexo de curvas mais importantes da pista. A Meggetts, Baggetts e Chapéu. Uma curva, um conjunto de curvas de alta velocidade entre duas retas de alta velocidade é sempre o ponto mais importante da pista. Em Silverstone é aqui que você ganha mais tempo ou perde mais tempo na sua volta. Como que faz?
é uma sequência de curvas que vão se tornando mais fechadas uma após a outra. A primeira é mais aberta, depois é mais fechada e depois mais fechada ainda. Das três, o que importa é o quê? Entrar na maior velocidade possível na primeira. A maioria dos carros de alto downforce você não freia, você vem flat. Na segunda, você reduz uma marcha e dá uma suave frenada. E na terceira, você reduz mais uma marcha e faz o contorno dela, a tangente dela, o melhor possível, visando o quê? Iniciar o quanto antes a aceleração em direção à reta do hangar, que é essa reta aqui, que é o ponto de maior velocidade da pista. Então aqui, na entrada, vale a pena o quê? Perder o menos possível de velocidade. E nessa segunda curva, preparar bem a tangente para poder acelerar o quanto antes na saída da chapéu. Então vamos ver aí como é que eu fiz. Ó, vim flat, eu simplesmente desacionei o DRS, não fiz frenagem nenhuma. E aí aqui, ó, fiz uma suave frenagem, joguei quinta, de novo outra frenagem, joguei quarta, perdi um pouco da tangente, não foi perfeita a volta, e saí acelerando o máximo que eu pude. E aí vem a reta do hangar, e a gente tem essa outra curva de raio bastante aberta, de alta velocidade no final da reta. Aqui o que vale? A mesma coisa, carregar a maior velocidade possível na curva. Novamente, ela é uma curva que faz a tangente dela um pouco atrasada. E aí você vem nesta pequena reta depois dela. Então aqui vale a pena o quê? Levar a maior velocidade possível para a curva, carregar a maior velocidade possível para a curva. Vamos ver. Estamos aí na reta do hangar, ó, em direção à curva. Estou indo numa diagonal, que é para poupar espaço, não ter necessidade de correr para o lado externo da pista. E aí a frenagem, ó, é super atrasada, eu reduzi uma marcha, fiz a tangente bem tarde nela e acelerando aí para a sequência aí da volta. Na sequência da volta, a gente tem o final aqui, que é um S seguido de uma curva aberta para a reta de chegada. Como que é isso? Na entrada do S, você vem em alta velocidade, uma curva de baixa velocidade. Vale a pena o quê? Retardar o máximo possível a frenagem. Aí você contorna essa primeira perna, faz a tomada da segunda perna, e assim que o carro está estabilizado aqui nessa pequena retinha, você vai com a aceleração flat, com a aceleração em 100%, nessa última curva, tendo em vista a maior velocidade possível na reta de chegada. Então vamos ver. Olha lá, freiei bem em cima, pus a terceira marcha, fiz uma tangente mais ou menos, porque não dá para abrir muito ali, e já estou de aceleração máxima, trocando marchas, entrando na reta. E aí encerrando a minha volta em Silverstone. Espero que vocês tenham gostado. Quem achou interessante aí, dá o like. E quem tiver interesse em simulação de corrida, se inscreve no meu canal. Até a próxima.